Nessas eleições de 2022, no primeiro turno, 31 milhões e 600 mil pessoas deixaram de votar, ou seja, se abstiveram. Nem todas essas 31 milhões de pessoas são os isentões. É bem verdade que a maioria delas são os isentões, que não querem votar nem A e nem B. Mas nesse conjunto de abstenções também tem pessoas que não foram votar porque as condições não permitiam. Por exemplo, os idosos que não têm obrigação de votar e, do outro lado, os jovens, que da mesma situação o voto é facultativo. Mas existe uma gama de brasileiros que queria votar e não pôde por causa do exercício da sua função. Os caminhoneiros brasileiros, que compõem uma comunidade de 5 milhões de pessoas, ou seja, 5 milhões de votos. Os caminhoneiros não puderam votar porque estavam na estrada, entregando as suas cargas, exercendo a sua função, longe de casa e do seu domicílio eleitoral. Algumas medidas poderiam ser tomadas para fazer com que esses profissionais, os caminhoneiros, pudessem exercer o seu direito de escolha e depois cair na estrada para exercer a sua função. Seria os donos de transportadoras, primeiro, liberar os caminhoneiros para votar nos seus estados, depois partir em viagem. Mas essa possibilidade eu acho pouco provável. Assim sendo, eu tenho uma ideia que me parece ser salvadora e não vejo outra melhor, pelo menos até então. Tendo em vista que esses 5 milhões de caminhoneiros com direito de voto estão na estrada e acaba não podendo votar nos seus candidatos A ou B, esquerda, direita, qual seria o caminho a ser feito? O TSE, Superior Tribunal Eleitoral, criar estandes com cabines de votação nos postos da polícia, ao lado dos postos da Polícia Rodoviária Federal, que estrategicamente fica às margens da rodovia brasileira. Simples assim. Repito, estandes com cabinas de votação instaladas às margens das rodovias e ao lado dos postos da Polícia Rodoviária Federal. De maneira que o caminhoneiro e o profissional da estrada pudesse exercer o seu direito de voto em qualquer lugar do Brasil. Por que isso é possível? Dinheiro existe e não é pouco. A alegação de que as eleições estão há 2 semanas de acontecer não faz sentido. Quando se quer, se faz. Olha, senhoras e senhores, se existe a possibilidade de levar urnas para dentro dos presídios, para que os presos provisórios possam votar, por que não com os caminhoneiros? A possibilidade existe, a ideia está lançada. Se alguém quiser achar interessante, achar que não é devaneio da minha parte, que adote e leve para o TSE para colocar em prática. Assim, nós vamos estar diminuindo o número de abstenções e envolvendo mais brasileiros no processo de votação. Condição existe. O que falta é boa vontade ou caráter elevado do pessoal do TSE.